Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Hoje trazemos resolução de questões de nível superior. Observe só. Observe as expressões destacadas na passagem a seguir. São elas as expressões talvez, certa vez, pelo nome em comum e instigante. Essas expressões exprimem, no contexto da passagem, as noções, respectivamente, de que. Então, se aparecem estas expressões, que seja um advérbio, pode ser também uma preposição ou conjunção, observe as noções, os sentidos, as ideias, as circunstâncias que elas estabelecem. Praticamente é impossível você memorizar todas as conjunções, por exemplo, todos os advérbios, pelo contexto, pelo sentido, pela noção que ela foi empregada, você pode gabaritar a questão. Então, nós temos três possibilidades. Esta é uma questão de nível superior. Esta questão, bem como a prova também da VUNESP, já está disponível lá nos nossos cursos de português e matemática. Lembrando que, durante a Black Friday, os nossos cursos, o combo de nível superior, está com 50% de desconto. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. Três possibilidades: talvez eu vá à festa, talvez eu compre o combo. Quando aparece talvez, você vai se lembrar de que tem três possibilidades, você vai começar pela mais fácil. Talvez eu já sei, talvez eu vá à festa. Então isso aqui indica o quê? Uma circunstância, uma noção de dúvida. Então já vamos aqui descartar três alternativas, já ajudou bastante. E agora, certa vez ou pelo nome em comum? Será que é um agente da passiva? Apareceu aqui o pelo, né? Olha a preposição por, aí você já sabe. Ou será que é uma ideia de causa? Tempo determinado ou indeterminado? Certa vez. Se eu falar certa vez, ele foi à festa. Mas quando ele foi? Será que é determinado ou indeterminado? Observe aqui também, eu trouxe para vocês a explicação do que é o agente da passiva. Para ter o agente da passiva, eu terei o quê? Um verbo na voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. O livro foi comprado pelo homem. Observe, o curso será adquirido por Paulo. Então, o curso, sujeito, não é isso? Esse sujeito sofrerá a ação de ser adquirido por Paulo. Observe aqui, por Paulo é o quê? É o que eu chamo de agente da passiva. Então, eu tenho o verbo na voz passiva, observe aqui. A locução verbal será adquirido. Verbo ser no futuro, mas verbo principal no particípio. Então, agente da passiva está aqui. É o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Então, eu disse o sujeito sofre a ação. O agente da passiva é aquele que vai executar a ação. Essa ação aqui é qual? De adquirir o livro. Quem vai praticar a ação de adquirir o livro? É o Paulo. Então, isso daqui é o agente da passiva. Observa que ele vem depois da preposição por. Então, se tem agente da passiva, eu tenho um verbo na voz passiva e esse agente da passiva é aquela pessoa ou coisa que vai executar a ação naquela frase. Voltando aqui então, vamos ver? Que se destaca da vizinhança pelo nome incomum e instigante. Só por este final aqui não dá para ver. Então, vamos voltar aqui. Acredito que também para você seja mais fácil. Certa vez é o quê? Eu não sei, eu só sei que ocorreu aquela ação. Talvez seja por isso certa vez me chamou a atenção. Mas quando foi? Ontem? Se eu dissesse, por exemplo, que ontem me chamou a atenção, aí seria um tempo determinado. Então, aqui não é tempo determinado, é tempo indeterminado. Então, a alternativa D já gabaritou a questão. Certa vez, eu não sei quando, tempo indeterminado. Mas se você não soubesse, será que você iria de agente ou ideia de causa? Tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Vamos ver? Talvez seja por isso que me chamou a atenção uma modesta papelaria escondida na freguesia de Santo Antônio, em Lisboa, que se destacava pela vizinhança, se destaca
da vizinhança pelo nome incomum e instigante. Então, primeiro, ela tem o nome incomum depois que ela vai se destacar da vizinhança. O que eu disse ainda há pouco? A causa vai levar a outra ação. Então, primeiro, isso aqui é uma ideia de causa. Ela tinha um nome incomum e depois que ela se destacava, conseguiu compreender essa ordem? Primeiro, causa é aquela ação que vai levar uma outra. Primeiro, ela tem um nome diferente para ela depois se destacar. Então, nada de agente aqui. E cadê o verbo na voz passiva? Não tem também. Se não tem verbo na voz passiva, não pode ser agente da passiva. Então, aqui é uma ideia de causa, tempo indeterminado e dúvida. Show de bola? Um piso retangular cuja medida do comprimento supera a da largura em 6 metros será completamente ladrilhado com 54.000 peças quadradas, cada uma com área de 25 centímetros quadrados, como mostra a figura. Uma equação quadrática com x em metros, cuja solução positiva indica a medida da largura do piso é. Muito bem, turma. Então, inicialmente, ele disse o seguinte: o comprimento supera a da largura, a medida, né, em 6 metros. Então, se a largura eu chamar de x, a medida da largura, então o comprimento só pode ser x mais 6, já que o comprimento supera a da largura em 6 metros. Se aqui é x, aqui será x mais 6. Muito bem, em seguida ele dá a informação que a gente pode obter utilizando a ideia de área, né? Ele diz, será completamente ladrilhado com 54.000 peças quadradas, cada uma com área de 25 centímetros quadrados. Então, se eu multiplicar o comprimento pela largura, eu vou obter a área total do piso, né? Então, multiplicando o comprimento, que é x mais 6, lembre-se que aqui é a área do retângulo, comprimento vezes largura, né? Então, x mais 6 vezes x, eu vou obter a área total, que nesse caso nós temos 54.000 peças quadradas, cada uma com 25 centímetros quadrados de área. Então, é 54.000, porém, aqui eu preciso utilizar essa medida da área em metros quadrados, né? Eu não posso utilizar em centímetros quadrados, porque o x é dado em metros. Então, a unidade de área tem que ser metro quadrado. Muito bem, vamos pensar um pouco. Eu tenho que passar de 25 centímetros quadrados para metros quadrados. Eu sei que 1 metro quadrado, aliás, vamos pensar na unidade de comprimento inicialmente, 1 metro possui 100 centímetros. Você vai entender que vai ficar mais fácil utilizar essa relação. Se 1 metro possui 100 centímetros, eu quero passar, nesse caso, de metro quadrado para centímetro quadrado, né? Então, eu tenho que elevar os dois lados da equação ao quadrado. 1 metro elevado ao quadrado fica 1 metro quadrado. 100 centímetros elevado ao quadrado, né? 100 eu tenho que elevar ao quadrado, dá 100 vezes 100, que é 100, seguido de 2 zeros, centímetro fica elevado ao quadrado. Então, na realidade, eu vou passar de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Então, nesse caso, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que dividir por 10.000. Então, vai ficar 25 sobre 10.000 ali em metro quadrado. Então, vamos deixar isso aqui, né? 54.000 vezes a área de um quadradinho que é 25 centímetros quadrados, correspondente a 25 sobre 10.000 sobre 10.000, isso em metro quadrado, né? Muito bem, não preciso disso aqui mais, vou apagar. Vamos lá, eu posso cancelar aqui 1, 2, 3 zeros lá em cima com 2, 3 zeros lá embaixo, né? Eu ainda posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui o 25 e o 10, eu posso dividir tudo por 5. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. E ainda posso pegar aquele 54 e dividir por 2. Metade de 54 é 27, né? 27 vezes 5, então vamos ter 135. Então, x mais 6 vezes x é igual a 135.
Agora é só fazer a distributiva. Então, o x inicialmente vamos multiplicar pelo x vezes x ao quadrado, x vezes 6, 6x, 135 eu vou passar esse 135, como está somando, passa subtraindo menos 135, aqui ficou 0, né? Então, essa equação permite a gente encontrar qual é ali o valor de x em metros. O x, ele ainda disse, né, corresponde à medida da largura, como a gente indicou lá no início. Não precisamos resolver, é só obter a equação mesmo. X ao quadrado mais 6x menos 135 igual a 0. Alternativa B, de boa questão.